Então, hoje eu estou encarregado de falar sobre Hebreus capítulo 9, né? Então vamos começar lendo 4 versículos de Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, todo 9, né? Não, 4 versículos. Quais são? Só para anotar aqui. 1, 2, 3 e 4. Ah, tá. Hebreus capítulo 9. Tem título? Como já chega lá. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, em nosso estudo anterior, no capítulo 8, tinha o tema. Alguém sabe o tema do capítulo anterior? Superior. A gente vimos essa aliança superior em 2 pontos. O primeiro ponto era Jesus estabeleceu uma aliança superior porque o seu sacerdócio era tanto mais excelente. E segundo, Jesus estabeleceu uma aliança superior que está confirmada em melhores promessas. E terminamos afirmando que a nova aliança promete um coração transformado e obediente, não foi isso? Então, portanto, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 com o tema, Marquinhos, Jesus estabeleceu um santuário superior. E faremos isso em 3 pontos. Primeiro, no passado, o tabernáculo terrestre com seus objetos, a qual o homem não tinha nenhum acesso, né, que vai do versículo 1 até o 10. E o segundo, no presente, o tabernáculo celestial, a qual o homem tem acesso total. E o terceiro ponto é olhando para trás, para cima e para frente. Estabeleceu um santuário, Superior. Santuário superior. Primeiro, no passado, o tabernáculo terrestre com seus objetos, todos os seus objetos, né? Porque tinha todo um ritual no santuário passado, né? Mas o problema era que o homem não tinha nenhum acesso, que vai do versículo 1 ao 10. Diz assim: a primeira coisa dita pelo autor sobre o serviço que se realizava no santuário terrestre, o culto divino, era uma ordenança de Deus, versículo 1. Aqui temos uma descrição do tabernáculo com seus objetos, a planta do tabernáculo, os seus móveis e utensílios e o serviço que era realizado nele. Tudo isso, é claro, apontava para Jesus Cristo e eram as figuras das coisas que estão no céu. A tenda do tabernáculo era dividida em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Hoje a gente tem igreja que a gente dá ver essa divisão, né? Em assembleia tem um altar que é consagrado santo. Em certas igrejas é um lugar santo ao qual outras pessoas não têm acesso. Se tu está na assembleia, tu não tem acesso de subir no altar, né? Então está quase que parecido como o antigamente, né? Então tem um altar que só vai subir ali só presbítero, evangelista e pastores. Então está quase que no tabernáculo anterior. Era dividido em 2 partes, o Santíssimo e o Santo dos Santos. No lugar santo, que era o primeiro lugar, o primeiro que se chama o santuário, estava o candelabro de ouro com 6 hastes, que aponta para Jesus Cristo, a luz do mundo, e para a igreja como os filhos da luz. A mesa da propiciação, palavra difícil, né? A mesa da proposição e os pães, que se encontra em Êxodo, capítulo 25, do 23 ao 30. Aponta para Jesus Cristo e o pão da vida, ou o pão que desceu do céu para satisfazer a fome espiritual do seu povo. Então, até aí, tudo que estava ali no santo aponta para Jesus Cristo. Tudo. As artes, o candelabro, os pães, então tudo aponta para Jesus Cristo. O altar do incenso, onde o sacerdote queimava incenso 2 vezes ao dia e apontava para Jesus Cristo, nosso intercessor diante de Deus. Que se encontra em Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25, e Romanos 8,
do 33 ao 34. Mas aí nós temos depois do segundo véu. Depois do segundo véu, o Santo dos Santos, que era o lugar consagrado na qual somente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, qual só ele tinha acesso. E quando ele entrava amarrado pelo meio, né? Amarrava uma corda nele e ele ia. Porque se ele tivesse em pecado e chegasse de frente da Arca da Aliança e morresse, os outros só puxavam de volta. Entendeu? Puxava ele de volta. Que era o Santo dos Santos. Lá estava o incensário de ouro, embora estivesse fora do santo lugar. O escritor de Hebreu descreve o altar de ouro dentro do Santo dos Santos, porque ele pensa em primeiro lugar no papel do altar, na liturgia do dia da expiação, pois nesse dia o sumo sacerdote leva o incenso desse altar para o lugar santíssimo, e isso só acontecia uma vez por ano. Isso se encontra lá em Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13. E a Arca da Aliança, coberta de ouro, toda em redor. A madeira da Arca da Aliança simbolizava a humanidade de Cristo. Porque, como a gente falou semana passada, eu peguei até o gancho de ontem, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então, a madeira da arca, ela representava a humanidade de Cristo. E a cobertura de ouro da arca simbolizava a divindade de Cristo também. Entendeu? A madeira simbolizava, da Arca da Aliança, simbolizava a humanidade de Cristo, e o ouro cobrindo a madeira simbolizava a sua divindade. Era o símbolo da arca. Além disso, a Arca da Aliança simbolizava a direção de Deus na vida do seu povo, o poder de Deus no meio do seu povo e a pureza e a santidade de Deus entre o seu povo. Quem quiser conferir, está lá em Números capítulo 10, do versículo 33 ao 35, também em Josué capítulo 3, versículo 6, continuando também em Josué capítulo 15, versículo 16. Também, para confirmar, se encontra em 1 Samuel capítulo 7, do 1 ao 14. Amém? Não vou conferir, porque daqui a pouco eu estou saindo para trabalho, mas se alguém quiser conferir, viu? Fica lá. E dentro da Arca da Aliança também tinha alguns objetos. Interessante, né? Dentro da Arca da Aliança tinha alguns objetos. Estava um vaso de ouro que continha um maná. Agora, alguém sabe por que dentro da Arca da Aliança continha um vaso com maná? De ontem? Está lá, a Arca da Aliança, né? E dentro da Arca da Aliança tinha uma vasilha, e dentro daquela vasilha um maná, na qual desceu no deserto para alimentar o povo. Aquilo simbolizava a provisão de Deus para o seu povo. Era o que aquele maná representava dentro da Arca da Aliança. Para trazer à memória do povo a provisão de Deus em tempos de angústia. Às vezes a gente está angustiado, mas Deus sempre tem uma provisão, sempre tem uma saída para nós. Né? Então o maná ele representava isso. Né? E a vara de Arão que tinha florescido, que também estava dentro da Arca da Aliança. Guardado como símbolo da ressurreição e da vida, pois a vara de Arão, depois de morta, veio a florescer. Lá em Números 17, 8. Também está em João 11, 25. E as tábuas da aliança, as tábuas da lei escrita por Deus no Monte Sinai, deveriam acompanhar o povo de Israel pelo século dos séculos. Então esses eram as coisas que continham no santo lugar e no santo dos santos, e também o que continha dentro da Arca da Aliança. Todos esses objetos ele representava, ele simbolizava e apontava para a vinda de Jesus Cristo. Então tudo não era por acaso também. A tampa da arca era um propiciatório feito de ouro com um querubim em cada extremidade. Anualmente, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e derramava o sangue do cordeiro no propiciatório. Levítico 6. Espiritualmente, o sangue do cordeiro morto cobriu o pecado da transgressão da lei, da rebelião e da murmuração, representado pelos 3 objetos que estavam dentro da arca. Tudo isso aponta para Jesus Cristo, que através do seu sacrifício removeu o nosso pecado e as nossas culpas perante Deus. Estão me entendendo? Eu leio muito rápido. Não. Entendeu? Aqui o autor destaca 3 informações sobre a deficiência do tabernáculo.
Porque com todo esse rito, toda coisa, né, o tabernáculo ele tinha uma certa deficiência. Ele era inacessível para o povo, ele era temporário e ele era ineficaz espiritualmente. Essas eram as 3 deficiências do tabernáculo. Ele era inacessível para o povo, versículo do 6 ao 7. Ninguém podia entrar no tabernáculo, exceto os sacerdotes no lugar santo e o sumo sacerdote no santo do santo, uma vez por ano. E o povo ficava do lado de fora da tenda. Ele era temporário, versículo 8. Foi designado temporariamente por Deus por um período para tipificar Jesus Cristo e a sua obra salvadora. Jesus rasgou o véu que impediu o acesso a Deus. Mateus 27, 50 e 51. Todo mundo sabe, né, que quando Jesus Cristo expirou na cruz, o véu rasgou-se de cima e embaixo. Né? Aquilo dali representava como a quebra de todo aquele rito e o acesso direto do homem com Deus. Então já não tem mais aquele ritual. Hoje nós vemos pela graça, a gente já não tem mais, não precisa mais daquele ritual. O homem tem acesso direto com Deus. Ou seja, nosso único, vamos dizer assim, intercessor é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo no Pai. E ele era ineficaz espiritualmente. Todo ritual, dons e sacrifícios realizados e oferecidos no tabernáculo terrestre eram ineficazes para perdoar pecados e promover a salvação, bem como mudar o coração e a consciência do povo pecador. Portanto, o serviço prestado no tabernáculo era ritual externo, imposto e não opcional, e temporário até a primeira vinda de Jesus Cristo. Então essa era a ineficazidade do tabernáculo. São esses 3 pontos. Né? Agora, o segundo ponto é, no presente, o tabernáculo celestial, na qual Jesus Cristo estabeleceu para nós. E nós temos acesso total, que vai do versículo 11 ao 14. Após apresentar as deficiências do tabernáculo terrestre da antiga aliança, por que a antiga aliança? Que antiga aliança? O que a gente tem como antiga aliança? Vou voltar aqui no capítulo 7, se eu não me engano, de Hebreus. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. No versículo 7 e no versículo 12, vai dizer assim: pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há mudança de lei. O versículo 12 está dizendo. Então, por que hoje nós vemos pela graça e a gente pode esquecer toda aquela lei hebraica, toda a lei mosaica? Porque Jesus Cristo ele não veio da linhagem de Levi, ou seja, não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Então, por isso que Melquisedeque tipifica Jesus Cristo. Aí, mudou-se o sacerdote, automaticamente muda-se toda a lei. Ainda bem, porque hoje é pela graça. Né? É por isso que é chamada de antiga aliança, porque já não pertence mais hoje. Descreve as razões da superioridade do tabernáculo celestial. Com isso, ele faz um contraste entre o ministério antigo e o ministério de Cristo. Aí a gente vai dividir aqui em 2 pontos. E o primeiro ponto é: o ministério celestial foi construído por Deus. A sua origem é divina, a sua natureza é celestial e a sua existência é eterna ou definitiva. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, que também foi dividida em 5 partes. Esse segundo ponto. No tabernáculo celestial realizou-se o sacrifício superior. O santuário celestial é superior ao terreno por causa do sacrifício que nele foi realizado. Temos aqui 5 argumentos. Ele é superior por causa da pessoa que ofereceu o sacrifício, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é superior por causa da preciosidade do sacrifício de Jesus Cristo. E quem quiser conferir, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 18 ao 19. A preciosidade do sangue de Jesus Cristo. E ele é superior por causa da permanência do sacrifício, uma vez só. Não precisava todo ano o sacerdote entrar lá com a ovelhinha e sacrificar pelo pecado do povo e por ele mesmo. Então, o de Jesus Cristo, só uma vez.
Já foi, já. Ele é superior por causa do poder do sacrifício, a eterna redenção. E ele é superior por causa do resultado alcançado. Alcançou todo mundo. Então, o resultado. Esse é o resultado. Por que é superior? Por causa do resultado alcançado. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo, transformando interiormente os crentes. São agora pessoas diferentes que realmente adoram e servem o Deus vivo. Eles não somente têm acesso a Deus, como também são convocados para o seu serviço. Porque naquele tempo só podia trabalhar vamos dizer assim, só podia evangelizar quem fosse levita, quem fosse da tribo de Levi. Então se reunia, vamos dizer que se fosse hoje, né? Reunia-se os levitas e saiu na rua evangelizando. Hoje não. Hoje não precisa ter toda essa tradição. Nós podemos sair e evangelizar porque nós temos acesso total. Essa barreira foi quebrada. Essa antiga aliança já foi passada, porque Jesus Cristo fez o único sacrifício uma vez só pelas nossas vidas e alcançou todos nós. Entendeu? Então todos nós podemos fazer. Convocados para o seu serviço. Porque hoje em dia as pessoas ainda querem trazer essa antiga aliança. Hoje em dia nós ainda vemos pessoas se denominando como levita, né? Eu não gosto muito dessa palavra levita, porque é exclusivo. Quando alguém se denomina como levita, ele está considerando exclusivo. Não, é só eu que posso fazer isso. Porque naquele tempo era só os levitas que podiam trabalhar na obra. Era só eles que limpavam, era só eles que cantavam, era só eles que levavam a arca. Então quando alguém hoje se considera levita, ela se considera ainda da antiga aliança. Né? Exatamente, um escolhido, separado, único, intocável, dizer assim. Então é isso. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra levita. E só para colocar aqui para os irmãos, se levantou uma questão na igreja outro dia do pastorado feminino. Numa reunião que teve lá, né? A qual o pastor perguntou para a igreja se a igreja aceitava se unir com o ministério de uma certa mulher que ela ia abrir, né? Não, claro. Aí eu levantei, ele perguntou o que eu achava. Eu digo, olha, pastor, primeiro que eu não concordo com, né, o pastorado feminino. Aí, por quê? Porque na Bíblia não apoia e não tem. Eu quero que alguém me aponte na Bíblia um sacerdócio feminino. Entendeu? Não tem. Me colocaram também a questão de Débora. Não tem nada a ver. Débora é uma líder do exército e não um sacerdote. Então não se enquadra com a questão de líder espiritual. Mas o mais legal de Débora é que Débora ela foi líder do exército por falta de homem. Exatamente. Né? E, tipo, isso que é interessante falar, porque assim, eu percebo no caso, né, que muitas vezes as mulheres estão pastoras por aí por falta de homem. Por falta de um homem na igreja. Né? Então é até uma crítica a nós como homens, que se omitem a fazer a obra de Deus. E acredito eu que naquele dia Deus vai cobrar. Uhum. Mas também no templo na antiga aliança tinha mulheres também trabalhando no templo também. Sempre vai ter. Só que ela não se enquadra como líder espiritual. Né? Porque o apóstolo vai dizer lá se eu não me engano, em Efésios, né, que o homem é o cabeça da mulher, o cabeça do homem é Cristo. Então essa foi a questão levantada. Ainda bem que a igreja inteira não concordou, né? Porque não tem cabimento. Se nós temos quem faça, né? Então não tem necessidade. Né? Igual o Jonathan falou, quando há uma certa necessidade, não, tudo bem, tem uma necessidade, né? Tem aí algo faltando. Então se tem, vamos enquadrar, né? Na igreja da família, que é tradicional, né? Tem que ser primeiro só dos homens. E uma vez, só puxando aqui no momento, foi falado era na Bolívia, uma coisa assim, que não tinha um homem e era uma mulher, que era coisa. Perda essa ausência, viu? Pela falta, né? Pela falta de ter um cabeça, né? Então foi isso, né? O resultado superior por causa do resultado alcançado. Né?
na qual agora todo mundo pode trabalhar no seu serviço, convocado para o seu serviço. O terceiro ponto é olhando para trás, para cima e para frente, que se apoia no versículo do 15 ao 28. É isso, deixa eu só conferir aqui. Isso, 15 ao 21. O autor continua fazendo um contraste entre a experiência do povo do tempo do Antigo Testamento com a vivida pelos crentes hoje, mediante o que o Senhor Jesus Cristo fez por eles. Para deixar bem claro seu ensino, ele usa 3 argumentos. O primeiro argumento é, olhando para trás, o que Jesus Cristo fez no passado veio ao mundo. O Senhor Jesus veio ao mundo e morreu a morte necessária à salvação dos pecadores. Assim, ele realmente cumpriu tudo o que os tipos do Antigo Testamento falavam de forma figurada. O fato de crermos e sermos nova criatura em Cristo, temos todos os pecados perdoados, temos a Deus como Pai e desfrutamos do acesso a Ele, se deve ao Gólgota. Tais bênçãos em inúmeras mais são minhas em razão da cruz e somente por causa da cruz. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu, que eu falei na aula anterior, ele cumpriu todo o rito mosaico sem faltar uma. Sem faltar uma. Ele cumpriu desde o princípio, desde quando ele foi apresentado no templo, com 8 dias, desde quando foi circuncidado, até o dia de sua morte. Ele cumpriu todo o rito mosaico, sem faltar uma. Então, a razão da cruz... Então, para só, tais bênçãos inúmeras mais são minhas em razão da cruz e somente por causa da cruz. E olhando para cima, o que Cristo está fazendo agora, comparecendo no céu? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, carregou a plena penalidade do pecado, que era devida pela humanidade pecadora. Cristo levou os pecados de todos. O Pai o aceitou completamente e assim Cristo está perpetuamente no céu. Ele agora nos representa diante do Pai. A própria presença dele no céu proclama que não resta nenhuma condenação a ser carregada pelo crente. Romanos 8, do 1 ao 4. Então, o que é que isso aqui? O que é que eu aprendo com isso aqui? Que Jesus Cristo, ele está lá em cima, olhando por nós, do lado do Pai, no céu. Ele agora nos representa diante do Pai. Ou seja, ele abriu o acesso para nós. Ele abriu, quebrou todas as barreiras para que nós pudéssemos ter acesso direto. E não por outro homem. E não por outro homem. E olhando para frente, o que Cristo fará no futuro? O que é que Cristo fará no futuro, Marco? Tem alguma? Aparecerá? Cristina? Também. Rafael? Aparecerá do céu e descerá à terra. Desta vez ele não virá tratar do pecado. Por que ele não virá tratar do pecado? Que ele já fez, né? Ele já o fez em sua primeira vinda. Não virá salvar pecadores, mas juntar todos os pecadores que foram salvos pelo derramamento do seu sangue. Então esse é o que ele fará no futuro. Ele não virá mais tratar com o pecador, porque ele já fez. Não virá salvar pecadores, mas a juntar todos os pecadores que foram salvos pelo derramamento do seu sangue. Amém? Concluindo, a nova aliança não somente nos dá acesso agora a Deus, como também um lar eterno em sua glória celeste. E é ali que nosso Redentor crucificado está neste momento. E sua presença ali assegura nossa aceitação, onde ele está, estaremos também. Amém? Isso conclui esse estudo de Hebreus capítulo 9. E aqui eu já agradeço o convite do Jonathan, do Marquinhos. Fico feliz por esse grupo continuar. Já há quantos anos, Jonathan? 5 anos para 6 já. Então, parabenizo vocês dois aí por essa
capacidade, por essa luta que vocês tiveram aí durante esse tempo todo aí, dificuldade e tudo. Fico feliz mesmo de poder participar, de ser convidado aí. Obrigado mesmo, viu, gente? Eu agradeço mesmo. Tá com você agora, Marcos.